Ok, existe muita coisa que pode aumentar a classificação indicativa de um filme. Seja isso xingamento, palavrões, coisas sexuais e por aí vai. Mas como é a temática desse vídeo, sangue. Sangue também pode aumentar a classificação indicativa de um filme, principalmente se esse filme for uma animação. E assim, eu já cansei de falar sobre como animação não é só coisa de criança e blá 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 blá, e como falar isso em 2025 mostra que você tá meio atrasado nas coisas. Porém, eu também não vou fingir de idiota, tá ligado? Eu sei muito bem que as empresas fazem animações porque é tipo 3 vezes o lucro de um filme normal. Porque, por exemplo, você faz um filme de Moana 2 e o seu pirralho vai querer ver esse filme, só que o seu pirralho não pode ir no cinema sozinho. Então ele acaba tendo que ir com o pai, com a mãe ou com os dois se tiver um já é lucro, mas enfim. E é basicamente o triplo do dinheiro, fora a questão da classificação indicativa e tudo mais. Ou seja, colocar sangue no seu filme de animação acaba sendo um pouco problemático. Ou será que não? Até porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você assistiu O Príncipe do Egito e viu aquela cena lá do mar de sangue e coisa do tipo quando você era criança, no caso, eu duvido que aquilo te traumatizou. Eu, pelo menos, nunca me senti traumatizado vendo coisa de sangue em animação. Eu lembro de ter ficado traumatizado com A Casa Monstro. Eu não saí de perto da minha avó por acho que uma semana depois de ver aquele filme. Agora, qualquer cena de sangue aleatória em animação nunca foi algo que me deixou, oh meu Deus. Mas assim, não me entenda errado aqui. Eu tô dizendo que colocar sangue em animação de maneira correta não é um problema, mas isso não quer dizer que você tem que sair jorrando sangue pra tudo que é lado, até porque eu basicamente estaria sendo hipócrita se eu falasse isso, já que eu sempre reclamo de animações que se dizem adultas só por encher de palavrão e xingamento e coisa do tipo. Botar sangue na sua animação de forma exagerada ou coisa do tipo, só pra falar temos sangue, não sei o que, não é correto. Quer dizer, não é que não é correto, mas não vai fazer sentido, não vai ser interessante de se assistir, independente da idade que você tiver. Eu tô dizendo que não tem problema você colocar sangue na sua animação desde que exista uma razão plausível pra estar ali, desde que exista um contexto, desde que aquela cena de sangue em si tenha algum propósito. Isso vai pra um ponto que eu considero interessante, porque, vamos lá, quando o Gato de Botas 2 saiu, que foi basicamente foi o filme que mais meio que explodiu essa coisa de sangue e animação, oh meu Deus, eu não vi relatos de crianças assustadas com a cena de sangue nem nananã. Na verdade, eu não vi relatos de crianças nem assustadas com um lobo, o que me impressiona porque aquele miserável é extremamente assustador. Mas enfim, eu não vi relatos disso, tá ligado? Não vi relatos de pais reclamando, meu Deus, aquela cena de sangue no Gato de Botas 2 fez o meu filho isso e aquilo. Não, na verdade, toda vez em que eu vi alguém impressionado com essa questão, a pessoa pelo menos já tinha de 18 anos pra cima, tá ligado? Quase todo vídeo, pelo menos na gringa que eu vi, a pessoa, nossa, sangue no filme do Gato de Botas e que da hora e não sei o que. Então, em resumo, hoje em dia, pelo menos, sangue e animação não é nada que assuste as crianças ou meio que seja errado colocar ali, de novo, tendo contexto, tendo propósito e blá 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 blá. Porque meio que as crianças não se importam tanto com isso, mas pra gente que já tem um pouco de noção das coisas, é algo que impressiona e é muito legal de se ver. E é por isso que esse problema do sangue em animações é algo que sempre me deixa confuso, por assim dizer, já que no passado e recentemente também, como eu acabei de falar, as empresas sempre lidaram muito bem com isso. Por exemplo, um estúdio que lidou bastante bem com sangue e que você não esperava é a Pixar. Eu posso estar falando muita besteira aqui, mas se eu não me engano, Os Incríveis foi o primeiro filme de animação 3D a mostrar sangue ou alguma coisa assim. Também não sei, mas aí é só especulação. Porém, tem a cena em que o Senhor Incrível se machuca e você vê o sangue ali. É algo rápido, é meio que tranquilo, mas tá ali e faz sentido pra cena. Mostra que, tipo, ele é um personagem extremamente forte e tudo mais, mas ele não é invencível. Ele pode ser incrível, mas não invencível. É aquela coisa, né? Nem o invencível é invencível. Mas ainda assim, colocar essa cena ali mostra pra pelo menos quando a gente já é mais adulto, que existia um perigo, que existia uma chance, entre muitas aspas, né? A gente sabe que o herói não vai perder, mas enfim, existia uma sensação de perigo interessante. Outro exemplo que eu gosto bastante da Pixar sobre usar sangue é em Procurando Nemo. Resumo bem rápido pra você que talvez não lembre ou não tá tão assim familiarizado. Nesse filme a gente tem basicamente três na verdade tubarões que estão meio que dando um vegetarianismo, que basicamente estão evitando comer os peixes, por assim dizer. Porém, nessa cena daqui sai sangue do nariz da Dory, e aí meio que isso ativa os sentidos sanguinários do tubarão ali, que se eu não me engano é dublado pelo Guilherme Briggs. Espero não estar falando besteira. E assim, eu gosto muito de como é bem animado essa parte do sangue, tipo, é bem bonitinho a animação e tudo mais. E de novo, é uma cena que tem um propósito, tem um contexto aqui, sabe? Ou seja, segue todos esses padrões que eu disse que fazem sentido você colocar sangue em animação. Na verdade, eu não acho nenhum problema você colocar sangue em animação. É bom os pirralhos saberem que sangue é parte normal da vida, sabe? Mas enfim, outro exemplo
exemplo que, na minha opinião, me surpreendeu muito quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo foi Up, Altas Aventuras. Em Up, As Altas Aventuras, a gente tem duas cenas de sangue, e cenas que não são muito escondidas, não. A primeira é essa daqui, onde eu vou chamar de Dodô, porque eu não lembro que nome que eles dão pra esse pássaro, é mordido por um dos cachorros do vilão, e inicialmente a gente não vê nada, tipo, meio que saindo ali, sangue ou coisa do tipo. Porém, a gente vê que aquilo deixou ela machucada, o que mostra que a mordida não foi à toa, não foi tipo algo que, passou de raspão em qualquer coisa do tipo. Mas depois que o molequinho põe a bandagem no bicho, a gente vê a cena do sangue meio que vazando, por assim dizer, mostrando que, ei, aquela mordida realmente foi algo real, foi algo perigoso. E nessa cena é importante que a gente tenha visto o sangue, porque mostra que existe um peso naquilo que acabou de acontecer. Se ele simplesmente só tivesse sido mordido e de repente ele saísse um pouco mancando, coisa do tipo, a cena perderia um pouco de peso. Mas assim, isso acontece bem mais pra frente no filme. E se a gente dissesse que no começo de Up também tem uma cena de sangue bem mais visível, inclusive. Contexto bem rápido. No filme, o Carl basicamente não quer deixar a casa dele e sempre vê um pessoal, pô, Carl, deixa sua casa, olha dinheiro, não sei o que. Uma hora o Carl se irrita e acaba acertando o cara lá com aquela parada que ele usa pra andar, que além de ser bem pesada por si só, as bolinha de golfe, não, na verdade a bolinha de tênis que ele usa são bem pesadas. Se você já pegou em uma bolinha dessas lá você sabe bem que elas não são levinhas. E isso obviamente machuca o cara. E a gente vê o sangue simplesmente sem nenhum disfarce, tá ali, evidente, gritante. E essa cena por si só, ela é extremamente boa, porque primeiro, a gente vê o peso daquilo, ou seja, quando ele bate ali, machuca. E o fato dele ter batido, machucado o cara, é o que ferra ainda mais o Carl, ou seja, toda essa cena, todo esse sangue não foi à toa. E lembrando, esse filme foi lançado antes de 2010, uma época em que era mais complicado ainda colocar sangue nos filmes de animação, mas ainda assim a Pixar lidou muito bem com isso. Ok, eu não vou mentir, me surpreendeu bastante ver a Disney lidando com sangue nos filmes dela. Porém, quando eu descobri que a maioria tá no Velho Testamento, aí eu falei, tá explicado. Por exemplo, a gente tem uma pequena cena de sangue em A Bela Adormecida, que é quando o príncipe acerta a Malévola e a gente vê o sangue saindo, o que, bom, se fosse nos filmes de hoje em dia da Disney, não teria nenhuma gota, mais ou menos, a gente vai chegar num exemplo disso. Na verdade, vamos falar disso agora, já que é Enrolados, a gente tem uma cena em que a Gothel esfaqueia o José Bezerra, só que quando ela tira a faca, a gente não vê sangue nenhum. Porém, quando a Rapunzel vai até ele, ela vai ver o ferimento, começa a sair bastante sangue. E é uma cena mais disfarçada, porque tem bastante roupa, a coloração do filme nessa hora tá mais opaca, tá mais cinza, então é mais disfarçado. Porém, eu acho que, assim como a gente teve muita coisa por último da Disney nesse filme, essa também foi uma das poucas vezes em que a Disney mostrou sangue mais evidente. Já que, por exemplo, em Encanto, a gente só tem um cortezinho na mão, meio avermelhado assim, mas não sai uma gota, tá ligado? E assim, se você já machucou, por mais tranquilo que seja, por mais um cortezinho besta, você sabe que pelo menos um sanguezinho vai sair, entende? E é como eu disse, a Disney do Velho Testamento que fazia as paradas diferenciadas. Por exemplo, em A Princesa e o Sapo, a gente tem essa cena de sair literalmente sangue, onde o vilão do filme tira um sangue do herói, antagonista, do príncipe. E é uma cena rápida, é uma cena bem disfarçada, mas ainda assim é bem mais evidente. Porém, se a gente quer falar de evidências, vamos pra... Na verdade, essa cena é um pouquinho mais disfarçada, mas nem tanto, que é em Hércules. Depois que ele tá meio baqueado, por assim dizer, e toma uma pancada desse gigante aqui, que me lembrou de Epic the Musical. Sério, Epic the Musical é simplesmente fantástico. Por favor, dê uma chance pra Epic the Musical. Voltando pro filme, pro vídeo, a gente acaba vendo sangue saindo da boca do Hércules, o que é algo que tem, como eu falei, contexto, propósito. Cara, o Hércules era pra ser um ser imortal, que basicamente nada o afeta, e o cara tá sangrando, ou seja, isso dá o contexto de que a coisa é bem mais séria do que parecia. Porém, um dos meus exemplos favoritos tá no meu filme favorito da Disney, Mulan. Assim, Mulan é basicamente uma das personagens femininas mais bem escritas, que eu não sei se é uma das mais bem escritas, mas a escrita dela é consistente e boa, coisa que hoje em dia tá difícil ter. E assim, por mais incrível que a Mulan seja, por mais protagonista que ela seja, ela tá no meio de uma guerra, onde tá tipo acontecendo mil e uma coisas. Se ela saísse ilesa, sem um machucado dali, seria muita forçação, até mesmo pra esse filme. Nossa, eu não sei porque que eu falei isso, pareceu que esse filme é forçado, ou coisa do tipo, meu Deus do céu. Mas enfim, o ponto é que a Mulan toma uma pancada na barriga e faz ela sangrar, e a gente vê isso. E de novo, cena com propósito, cena com necessidade de estar ali aquele sangue. É por eles verem um sangue na barriga da Mulan, e por ela desmaiar também, que eles levam pra cuidar.
E aí, ao cuidar desse ferimento, eles descobrem a verdade sobre ela. Ou seja, é uma cena que tem propósito, que não tá ali só por tá. Outra cena que eu gosto muito e que passou despercebido por mim por anos é em Tarzan. É claro, a gente tem essa cena de sangue aqui que é bem visível. A gente acaba vendo os corpos, mas sei lá, quando você é criança, você acaba pensando, ah, eles estão dormindo, não sei o que, qualquer coisa do tipo. Quando você é criança, você é mais bobo. Só que essa cena de sangue no chão mostra que não, eles não estão dormindo. Eles já, quer dizer, estão dormindo, pra nunca mais acordar. E eu gosto como essa cena, ela não é muito focada, mas ela tá ali e ela enfatiza muito bem a situação em si. Ela dá a atenção que o negócio precisa e fala, opa, a coisa não tá legal. Ok, Zootopia é provavelmente o filme que vai estar na thumbnail desse vídeo, eu acredito. Vou ver o que se encaixa melhor. Mas esse filme ele tem dois exemplos, inclusive, que mostram como a Disney hoje em dia lida com essa questão do sangue. A primeira cena é basicamente só um cortezinho, tá ligado? E você vê um vermelhinho assim, mas não chega a cair uma gota nem nada do tipo. O que, vamos ser honestos, deveria pelo menos ter uma gotinha. Porém, lá na frente, no final, mais ou menos, realmente é no final, a gente tem uma cena onde aparentemente o sangue é um pouquinho mais visível, entre aspas, porque tá numa cena mais escura, então é mais disfarçado. Mas enfim, é impressionante pra mim saber que a Disney é o que tem mais exemplos de usar sangue nas animações, e isso de uma maneira tranquila, com contexto, necessidade, propósito e blá blá blá. Eu jurava que ia ser a DreamWorks, porque a DreamWorks tem exemplos bem interessantes de sangue, nos seus filmes no caso. Ok, em Madagascar 2 tem uma cena que a gente não tem sangue específico varrendo pra tudo que é lado, porém eu vou ser honesto, não precisa porque você sabe que aqui saiu muito sangue. Contexto rápido, no filme 2 de Madagascar, a gente descobre que o Alex foi levado, o pai dele foi atrás, só que os caçadores deram um tirambaço que acertou a orelha dele e tá toda lascada. E por mais que a gente não tenha sangue visível escorrendo, que bom, assim, eu não sei se você já deu pelo menos um cortezinho na orelha, mas por algum motivo sangra muito, quer dizer, sai muito sangue no caso, eu acho que deu no mesmo, mas enfim. Mas ainda assim, o fato deles terem deixado bem visível o estrago que foi feito na orelha dele, cara, é algo que me impressiona. Mas eu comecei esse vídeo falando sobre o princípio do Egito, uma cena que tem literalmente um mar de sangue. Provavelmente é a cena com mais sangue em animação que eu já vi, e não é fake, não é nada meio que manipulado, é realmente sangue. Porém tem dois exemplos da DreamWorks que eu queria falar. Eu acho que o mais famoso de todos seria Gato de Botas 2, talvez não o mais famoso, mas o mais recente, onde tem a cena em que ele literalmente sangra. E não é uma cena aleatória, sem nada, só pra ficar surpreso e não sei o que. Existe todo o contexto, todo um peso pra essa cena. E uma coisa que eu acho legal é que a marca que o lobo faz fica ali por um tempo, ela não some no frame seguinte, tá ligado? Você meio que vai no continua no filme e você vê a marca que deixou a espada. O que é extremamente interessante. E como eu disse, o gato sangrar teve toda uma construção de pelo menos uns 20 minutos no começo do filme pra fazer a importância disso aqui ser realmente grande. Porém, quando a gente fala de propósito e colocar na narrativa essa questão do sangue, eu acho que Eldorado fez um trabalho magnífico. E é claro, um trabalho excelente em outras partes ali. Mas enfim, vamos focar no que importa. Em Eldorado a gente tem essa coisa de que eles fingem ser deuses e coisa do tipo. E existe aquela frase famosa de Homem de Ferro 2. Na verdade eu não sei se é de Homem de Ferro 2. Ah não, nossa, falei muito bem. Na verdade tem a frase de Homem de Ferro 2 que é aquilo: se você fizer um deus sangrar, o povo não vai mais acreditar nele. Mas a frase realmente famosa veio de Predador: se sangra, dá pra matar. E aí nesse filme, o xamã vê o Miguel sangrar, mostra que, opa, esse cara não é deus não. Ele até fala, os deuses gostam de sangue porque eles não sangram. Inclusive, a gente tem uma ceninha de uma gota caindo da cabeça, da testa do Miguel, que é uma cena que poderia ter em mais filmes, porque é bem tranquilo isso. Porém, para o cara explicar essa questão dos deuses, ele literalmente corta a mão e sai muito sangue. Ou seja, sangue em si, se for com propósito, se tiver um contexto, se for bem colocado, nunca deveria ter sido um problema, nunca é, na verdade, um problema nas animações. Mas eu consigo entender por que é tão complicado. Porém, se tem uma animação que, apesar de nessa temporada não ter tanto, mas acredite, na segunda vai ter, é Frieren. Assista Frieren.